Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês sempre. Hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas percepções de Gênesis 31, continuando a saga de Jacó, né, que já vem desde da compra que ele fez da primogenitura, que nós víamos caminhando, e agora nós estamos falando do abuso, né, se assim eu posso falar, mas sim, uma relação abusiva, né, de Jacó, uma relação de exploração de Labão para com Jacó. E aqui nós vemos que Jacó já se apercebeu disso, né? Ele já tomou consciência dessa situação e que ele deseja sair dessa situação. Deus deu uma estratégia para ele e agora nós continuamos no capítulo 31 e no versículo 1 já começa assim. Jacó ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que pertencia ao nosso pai e juntou esta riqueza toda à custa do nosso pai. Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele não era a mesma de antes. Ora, pois, a partir do momento que Jacó percebeu o abuso, né, que Labão estava explorando ele, e não queria que ele saísse da sua terra, porque Labão já havia percebido que ele prosperava por conta que Jacó estava presente ali, que Jacó é quem fazia, né, e trazia toda a prosperidade para a vida de Labão. Ele tornou mais ainda difícil a vida de Jacó e mesmo assim, Deus deu uma estratégia para Jacó, que nós já conversamos no capítulo 30, e Jacó estava se tornando poderosíssimo. Ninguém consegue segurar a prosperidade do nosso Deus sobre nossas vidas, a não ser que a gente dê brechas, a não ser que a gente deixe as pessoas nos explorarem e nos sugarem. E perceba que aqui ele começou a prosperar e ficou tão próspero a ponto de que Labão não estava feliz com isso. Lembre-se que quando você começar a tirar as pessoas exploradoras do seu caminho, aquelas que só querem tirar proveito de você, quando Deus te sinalizar isso e começar a fazer isso na sua vida, essas pessoas, elas não vão gostar. Provavelmente elas vão falar mal de você, elas vão te criticar. Aí elas vão dizer, nossa, agora que fulano está prosperando, ele mudou. Sim, mudou, a gente tem que mudar mesmo. Quanto mais a gente cresce com Cristo, quanto mais Cristo nos faz prosperar, mais nós temos que mudar o nosso caráter. Para melhor, claro, para melhor. Porque é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós mudanças que sejam firmes, mudanças de caráter, para que Ele continue nos abençoando e tornando nós mais poderosos e poderosas. Então as pessoas vão começar a criticar, vão começar a dizer que você não é mais o mesmo, que você conseguiu chegar onde você está por conta que você era amigo de Ciclano, amigo de Beltrano, porque você comprou, porque você pagou, e vão dizer N coisas. Assim como estava acontecendo aqui com Jacó. A situação era tão drástica, como eu falei, de atmosfera entre as mulheres de Jacó. Aqui também havia uma atmosfera com Labão e os filhos de Labão. Os filhos de Labão começaram a perceber uma atmosfera muito ruim, a ponto de os próprios filhos saírem, os filhos de Labão, saírem dizendo mal de Jacó, dizendo que ele tinha enriquecido porque o pai já era rico e que ele possivelmente havia roubado o pai e ele é que explorava o pai e não que o pai o havia explorado, ele que explorava o pai e dessa forma ele conseguiu os bens, as servas e ser poderoso. Então tudo aquilo era por conta de Labão e se esqueceram que Deus é que nos faz prosperar. É Deus que traz sobre nós o sustento de cada dia. É Ele que nos traz a vitória. E também nos traz as provações. Porque antes de Jacó ser poderoso, e Deus fazer ele ter essas estratégias que ele teve com o rebanho,
ele foi forjado. Ele teve que lutar durante muitos anos trabalhando para Labão por conta de uma esposa, por conta que queria outra e por conta que tinha que trabalhar porque ele não poderia ficar numa casa também, comendo, bebendo, dormindo, sem trabalhar. Só que ele precisava sustentar sua família, precisava sustentar seus filhos, que já eram muitos. Então veja, né? Ele já tinha uma família próspera também em números. Ele tinha suas esposas, ele já tinha toda a prosperidade. Mas antes de chegar neste local, ele foi provado por Deus. Ele passou por uma pequena ou grande forja ali na sua vida. Assim como nós. Nós vamos conquistar lugares altos. Porém, Deus, cada degrau, até você chegar no alto, Deus vai te trazer provas. O próprio Cristo teve que passar 40 dias no deserto, se preparando para o seu ministério. Quem dirá nós, não é mesmo? E Deus cumpriu a sua palavra, a sua promessa. E aí começa o burburinho, começa as pessoas se levantando contra, começam as pessoas falando mal, começam as pessoas duvidando da sua capacidade, duvidando que você chegou a tal local sozinha. Sozinho, que eu digo entre aspas, para as pessoas. Mas nós sabemos que tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós conquistamos é por Ele, para Ele e para a glória dEle. E aí continua. O Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e dos seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos e lhes disse: veja que a atitude do pai de vocês para comigo não é mais a mesma, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o pai de vocês com todo empenho, mas ele tem me enganado, mudou meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Mas se ele dizia, as listradas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes listrados. Foi Deus quem tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Estratégia que a gente já conversou no capítulo 30. E aqui uma coisa maravilhosa, né? Deus não deixou que Labão o prejudicasse a ponto de ele não prosperar ali naquela terra. Por isso que nós temos que estar atentos às estratégias, à voz do Espírito Santo na nossa vida, porque Deus, ele nos protege, mas nós também temos que estar atenta a ficar longe das pessoas que querem nos prejudicar, porque Deus está querendo te livrar, Deus está querendo te livrar, e você não sai daquele ciclo. Como que vai ser? Como que Deus te dá estratégia e você não faz? Como que você vai ser protegido por Deus, continuar protegido por Deus? E como Jacó era temente a Deus, ele continuou sendo honesto e cuidando muito bem de tudo aquilo que foi colocado na sua mão, e por isso prosperou. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi os bodes que fecundavam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó, eu os olhos e veja que todos os bodes que fecundam o rebanho listrados e salpicados, malhados, porque tenho visto tudo que Labão fez. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a terra de seus parentes. Raquel e Lia responderam a Jacó: será que ainda temos alguma herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que nos era devido. Ou seja, Labão era tão... eu posso falar essa palavra, né mesmo? Porque ele era desonesto, né? Porque ele, até as próprias filhas, ele entregou as filhas. Elas mesmo falam que foram vendidas e não viram nenhuma parte do dinheiro delas, nenhuma parte da herança delas, nenhuma parte que era devida, não somente a ele como pai, mas também a parte dos dotes, dos casamentos, enfim. Não foi lhe devolvida a parte que lhes era devida. Então, era uma pessoa extremamente desonesta, que
Aquilo que nós vemos hoje, né? Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer vencer, todo mundo quer a sua parte, todo mundo quer ganhar mais, extrair o máximo daquilo que puder, mesmo que para isso tenha que pisar em outras pessoas, mesmo que para isso ele tenha que ter uma desonestidade aqui, contar uma mentira ali, e contanto que ele tire proveito de tudo o que passar pela mão dele, de tudo que puder. E não é assim com o nosso Deus. Quando nós servimos a um Deus aqui, Jacó diz: eu fui honesto em tudo, o anjo me avisou em sonho, houve uma revelação do Senhor e as estratégias do Senhor foram todas cumpridas. Ele foi fiel a essas estratégias. Bom, certamente toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe falou. Então Jacó se preparou, colocou os seus filhos e suas mulheres sobre os camelos e conduziu todo o seu rebanho, ou seja, todos os bens em rebanho que havia adquirido em Padã, para ir até o seu pai Isaque na terra de Canaã. Aqui o clima já muda, né? A atmosfera já muda, porque as esposas, elas em vez de competirem entre si como era antes, lembra? Aqui elas apoiam a decisão de Jacó. E dizem: nós vamos contigo, porque tudo isso que Deus tirou do nosso pai e fez você ficar forte é por conta de restituição daquilo que ele tirou de nós. E elas entenderam isso. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam ao seu pai. Foi assim que Jacó enganou Labão, o amareu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo que tinha, atravessando Eufrates. Foi em direção aos montes de Gileade. Você vê, às vezes a situação é tanta, né? As pessoas que nos cercam, elas são tão sugadoras a ponto de você tentar, não conseguir mudar a situação e você tem que fugir daquela situação, sair correndo depressa daquela situação, pegar tudo que você tem e sair daquela situação, sair de perto dessas pessoas o mais rápido que você puder. E detalhe, o próximo tópico é: Labão persegue Jó. E acredite, você vai sair de perto dessas pessoas, você vai fugir dessas pessoas, você vai sair dessas situações, mas elas ainda vão querer ir atrás de você. Óbvio, elas não querem perder a bênção, elas não querem perder a pessoa que está dando tudo a elas. As pessoas ao qual elas estão sugando, que está fazendo com que elas prosperem, com que elas tenham ideias, com que elas se inspirem. Elas sabem, elas reconhecem isso, porém, elas não querem perder esta pessoa de perto delas, porque elas não vão perder as suas oportunidades. 3 dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido. Tomando consigo seus parentes, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, à noite, Deus veio a Labão, o arameu, e o advertiu em sonho: cuidado com o que você dirá a Jacó. Quer bom, até o que é bom, quer mal. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então, Labão e os seus parentes acamparam ali. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, mas também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Oh, meu Deus. Olha como a pessoa chega já te acusando, sendo que foi ela que criou toda a situação ruim. É ela quem está te explorando. Ela está prejudicando, inclusive, a sua família. E chega para você e diz que minhas filhas não eram, vou levar elas como prisioneiras, né? E diz que raptou as filhas, sendo que elas eram esposa deles. Ele pagou por elas o dote de 7 anos de trabalho. Ele não raptou, elas eram esposa deles. Ele podia levar para onde quisesse, de certa forma, não é mesmo? E então Labão vem com essa conversinha para cima dele, né? Por que você me enganou, fugindo em segredo, sem dizer nada? Ora, se tivesse dito, né? Ele não ia deixar. Eu teria despedido com alegria e com cantos ao som dos tamborins e das harpas.
Você nem sequer me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas? Ué, mas ele sempre esteve lá. Por que ele nunca foi lá beijar os netos dele? Né? Você agiu como um tolo. Né? Eu tenho poder para fazer o mal contra você, mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado com o que você dirá a Jacó, quer bom, quer mal. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa do seu pai, por que roubou os meus deuses? Aí, Raquel pisou na bola, né? Porque ela queria um Deus, o pai dela, meu Deus do céu. Falta de desprendimento. Nós precisamos nos desapegar. Essa palavra tem que ser uma palavra que tem que estar todos os dias no nosso coração, acredito. Eu acredito. Desapego de pessoas, de coisas, de lugares, porque Deus muda tudo. A gente está lendo Gênesis desde o primeiro capítulo. Quantas vezes Deus não mudou a sua maneira de agir e quantas vezes Deus não mudou as histórias, os cursos das histórias. Né? Mesmo quando os homens agiam de maneira tola, Deus mudava para que isso se transformasse nos planos dele. No final tinha que ser um plano para que desse aquilo que o Senhor planejou. Enfim. Aí ele diz, quanto a seus deuses, quem for encontrado com eles, isso é Jacó, né? Não ficará vivo na presença dos nossos parentes. Veja o Senhor mesmo se está comigo. Qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e das suas servas, mas não encontrou nada. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos, foram vários, dentro da sela do camelo que estava sentada sobre ele. Labão vasculhou toda a tenda, mas não encontrou nada. Raquel disse ao pai, não se irrite, meu senhor, pois por não poder me levantar na sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão. Qual foi o meu crime? Qual é o meu pecado para que o Senhor me persiga furiosamente? Já vasculhou tudo que me pertence. Caso tenha encontrado algo que lhe pertença, coloque aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós. Eu estive com o Senhor nesses 20 anos, e nenhuma das suas ovelhas e cabras abortou, nem jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca lhe levava os animais despedaçados ou por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo. O Senhor reivindicava de mim o pagamento por todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia ou frio de noite. Tampouco eu conseguia dormir. Foi assim nos 20 anos em que fiquei na sua casa. Trabalhei para o Senhor 14 anos por suas filhas e 6 anos pelos seus rebanhos. O Senhor alterou o meu salário 10 vezes. Só o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não tivesse comigo, certamente o Senhor me despediria de mãos vazias. Deus, porém, viu o meu sofrimento, o trabalho de minhas mãos. E na noite passada ele manifestou a sua decisão. Antes de eu ler, aqui a gente vê que o Deus que te vê em secreto, ele te recompensa. Ele sabe do seu trabalho. Ele sabe o que você está fazendo. Não perca a fé, não perca as suas esperanças. Porque por mais que seja longo, por mais árduo que seja o trabalho, ele vai te recompensar. Labão respondeu a Jacó, as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, tudo que você vê é meu. O que posso fazer por estas minhas filhas e pelos meus filhos que delas nasceram? Portanto, venham, façamos agora, você e eu, uma aliança que sirva de testemunha entre nós. Então Jacó tomou uma pedra, colocou-a em pé por cima da coluna e disse aos seus parentes, juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, junto ao monte de pedras. Labão o chamou Jegar-Saaduta e Jacó o chamou Galeede. Labão disse, esse monte de pedras é, no dia de hoje, uma testemunha entre mim e você. Por isso fui chamado Galeede.
foi também chamado Mispá, porque Labão declarou: que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Labão ainda disse a Jacó: aqui estão este monte de pedra e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que nem eu, nem você passaremos deste monte de pedras e desta coluna aqui para fazermos mal um ao outro. Que o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Naor e os deuses do pai deles julguem entre nós. Então Jacó fez o juramento em nome do temor de Isaque, o seu pai, ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Bem cedo, na manhã seguinte, Labão beijou os seus netos e as suas filhas, os abençoou. Depois voltou para a sua casa. E assim termina o capítulo de Gênesis número 31. Né? O perseguidor volta para a sua casa, né? Junto com os seus parentes e deixa em paz Labão, suas filhas, seus filhos, filhas, rebanhos e tudo mais. É isso que eu tenho para deixar para vocês. Que o Senhor, nosso Deus, acompanhe a todos nesta semana, abençoando cada um de vocês na sua graça e no poder de sua glória. Até a próxima.